Bem-vindo a mais uma parte da nossa quarta aula de Educação Emocional Financeira e estamos continuando com mais alguns exemplos de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora sobre um outro tema, que esses temas aqui são mais gerais, não são totalmente baseados na Bíblia, mas que nós acostumamos ouvir de várias pessoas sobre aquela questão de crenças limitantes sociais, ok? Os ricos são desonestos e por isso são ricos. Essa crença diz que se tornou praticamente um ditado, que diz que todos os ricos são desonestos e por isso são ricos. Desonestos também no sentido de pessoas que não são justas, pessoas que não são humanas. Quer ver um exemplo? A gente vê isso e isso aí vai se crescendo, vai se fortalecendo na nossa mente, quando nós assistimos filmes, principalmente ou novelas de época, que fala sobre a escravidão, os senhores feudais, homens ricos, tá? Que esmaga, que escraviza, que tratam mal os escravos, que, por outra parte, são pobres. Então, aquilo ali vai começando a fixar na nossa mente, demonstrando que aqueles que buscam riqueza e têm riqueza são pessoas más, são pessoas que exploram, são pessoas desonestas, e assim por diante. Muito em outros filmes também, nós vemos que pessoas ricas são os vilões que querem ser mais ricos e usam de desonestidade para com as outras pessoas para acumular riquezas. Isso daí vem vindo, influenciando a nossa mente, mas, querido, pare com isso, tá? Nem todos os ricos são desonestos. Nós temos os exemplos na Bíblia, tá? Homens que eram considerados amigos de Deus, como Abraão, ele era um homem riquíssimo. Ele foi considerado justo, como lá em Romanos, tá? E pela justiça, ele, tá? Abraão, alcançou promessas de Deus. Outro exemplo, Jó era um homem riquíssimo, ficou pobre, né? Mas ele foi um homem honesto. E Deus viu e dá até testemunho da honestidade, da justiça de Jó diante de Satanás. Então, veja bem, querido, que o rico não é totalmente desonesto, sim. Nós cremos que ele sofre uma ameaça maior, porque a Bíblia fala que a quem é mais dado, mais é cobrado. Mas isso aí não justifica você ter essa visão, essa ideia que uma pessoa rica, ela vai ser desonesta, ela vai ser uma pessoa injusta. Não, de nenhuma maneira. Tá? E outra coisa, se os dados que não provam isso, tá? Você mude isso. Seja um homem próspero, um homem rico e pratique a justiça. Pratique a justiça. Hoje, no nosso meio, quantas pessoas têm conhecido a Cristo são pessoas bem-sucedidas, né? Então, exemplos maravilhosos para a sociedade. Então, não vá por essa linha de pensamento, por essa crença limitante, tá? A riqueza, a prosperidade não vai fazer você ser uma pessoa desonesta. Há meios honestos de adquirir riqueza, através do trabalho, através da justiça, tá? De você conseguir, tá, bens financeiros de maneira totalmente honesta, totalmente dentro da lei, e você não dever nada a ninguém, a não ser, tá, a Deus, que tudo te deu e tudo te dá. A sexta crença limitante é: prefiro ser um pobre honesto do que um rico desonesto. Essa também é uma outra crença dentro da teoria da pobreza. Prefiro ser um pobre honesto do que um rico desonesto. Quem disse que todo o rico é desonesto? E quem diz que todo o pobre é honesto? Quer ver um exemplo? A maior parte das pessoas que fazem
assalto à mão armada, eles são ricos ou são pobres? Estou falando aqui de um problema social, mas analise comigo. Onde está o maior índice de criminalidade? Dentro, um exemplo aqui, de Alphaville, um dos bairros mais luxuosos do país, ali em São Paulo, em Barueri, onde que eu morei, não em Alphaville, ainda não tive ainda essa graça de Deus, mas morei em Barueri. E aonde estão os índices de maior criminalidade, maior violência, maior desonestidade? Está em Alphaville ou, infelizmente, está num bairro humilde, numa comunidade pobre? Vou citar o exemplo aqui do meu estado, da onde que eu sou de origem, no Rio de Janeiro. Ou em qualquer lugar onde que tem tantas mazelas espalhadas pelo nosso país. Esse pensamento é errado. Prefiro ser um pobre honesto do que um rico desonesto. Mude isso, mude essa frase agora. Escreva aí em algum lugar. Prefiro ser um rico honesto do que um pobre sofredor. Nós vamos ver mais algumas crenças limitantes, tá? Eu gostaria de chamar você para refletir. Ouça, assista novamente, guarde e comece a reformular a sua mente, a sua crença de valores em relação ao dinheiro, ok? Até daqui a pouco, para nós vermos mais 3 crenças e terminarmos assim esse tema que nós estamos abordando aqui. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.